Oi, tudo bom? Oi, tudo jóia? Tudo jóia. Como é que você chama? Meu nome é Daniela, E aí, Daniela? Você fala de onde? de Guiricema, Minas, interiorzinho de Minas. Bacana. E como que eu posso te ajudar? Então, uma dúvida que eu tenho em relação aos simulados, mas assim, é mais uma dica de como lidar com a ansiedade em relação aos resultados dos simulados. Porque muitas vezes a gente vê ranking, aí a gente fica lá naquela ansiedade, que a gente fica com aquele medo. Quais são as suas dicas para lidar com isso? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo alguma orientação sobre como lidar com o ranking do simulado. Isso. Porque às vezes a gente faz as listas de exercício e nelas o resultado é diferente do que dá no simulado. E às vezes a gente fica até assim, confuso em relação ao que pode acontecer depois, porque é aquela coisa, a gente estuda, 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 e às vezes o resultado não é o que a gente estava esperando. Como lidar com isso? Tá, qual que é o vestibular que você vai prestar? Eu vou prestar o do Enem e eu tava olhando alguns outros, exemplo, FUVEST, se tivesse como eu ir até São Paulo para prestar, e Unicamp. Tá, isso é de onde mesmo? Eu sou de Minas, sou de Gricema, interior de Que Minas. bom. E hoje você falou que você participa de um ranking de simulados. Onde que é esse ranking? Então, é no. A questão não é só tanto de ranking, a questão é quando a gente estuda, fica, né? A gente estuda, se dedica para isso. Nas listas de exercício a gente vai até bem, só que chega na hora do simulado, bate aquele nervoso e o resultado nunca é o que a gente espera. Como lidar com essa ansiedade, com essa expectativa toda e com medo de chegar na hora do vestibular e o resultado ser parecido com os dos simulados? Entendi. Bom, tem alguns pontos aí. Antes de te falar desses pontos, eu preciso entender mais uma coisinha. Hoje, como que você está se preparando? Então, eu tô estudando com o quadro, pelo quadro, Ah, entendi. e até queria elogiar porque é um ótimo cursinho, tô adorando. Que Mas bom, assim, feliz. vendo as listas de exercício, assistindo às aulas todos os dias, com as metas estabelecidas juntamente com a tutora, a Daiane. Então, assim, é mais em relação a isso. Ah, entendi. Agora ficou mais claro. É porque você está no quadro aí, nem sempre o seu resultado no simulado acompanha o resultado da lista. Tá, entendi. Bom, primeira coisa, esse lance aí que você falou, seu nome é Dani, né? Isso. Dani, vou falar Dani então. O Dani, esse lance aí que você falou é assim. Normalmente, o resultado do simulado ele é parecido com o resultado que você vai ter na prova no final da preparação, Uhum, tá? O que acontece? Imagina que esse aqui é o resultado que você quer ter na prova. E esse aqui, embaixo, é o resultado que você tem no simulado. À medida que o tempo vai passando, que você vai fazendo simulado, se você está estudando direitinho, o seu desempenho nos simulados ele sobe e ele uhum, fica próximo do desempenho que você vai ter na prova. tá. Tá? A gente calibrou os simulados aqui para o seu desempenho no simulado ser abaixo do desempenho que você vai ter na prova. Uhum, Como que a gente fez isso? A gente fez um simulado mais difícil do que a sim. prova. Então a gente já faz isso. Então, naturalmente, você vai ter uma nota um pouco menor, tá? O Uhum, que você tem que buscar analisar nesse contexto é se você está fazendo tudo certinho, né? Se você está assistindo a aula e fazendo a lista no mesmo dia, ou você já viu a matéria e pode ir direto para a lista, você tem que olhar em que posição você está no simulado, uhum, tá? Então, assim, primeiro você tem que ver em relação às pessoas que fazem o simulado. Então, vamos supor que tá. 200 pessoas fizeram o simulado. Se você tiver ali entre os 20 primeiros, tá bom. Uhum, É lógico que você tem que buscar sempre ficar em primeiro. Tá bom. é, Por quê? Porque quem faz o simulado geralmente é um aluno mais comprometido, sim. tá? É um aluno mais dedicado. O aluno que faz simulado é um aluno mais comprometido, é um aluno mais dedicado.
Então, naquele grupo que briga pela aprovação, todo vestibular tem um grupo que briga pela aprovação e tem um grupo que está só participando. Quem faz simulado geralmente está no grupo que briga pela aprovação. Esse grupo que briga pela aprovação, no máximo 3 por vaga. Tá? É no máximo 3 por vaga. Então, se você está ali nos 200 que fazem o simulado, você está entre os 10% melhores, tá bom, você tem que ficar animada e continuar seguindo esse ritmo, entendeu? No final das contas, onde que a gente vai chegar nisso? Olha só. Você, primeiro, o fato de você sempre fazer o simulado já te coloca numa outra posição em relação à concorrência. Então você tem que ficar feliz por isso. Porque só depende de você fazer o simulado, concorda? Sim. Então, assim, pô, só depende de mim. Eu vou fazer, vai ser bom. Então, toda vez que você fizer o simulado, né, você tem que falar, você tem que meio que se dar os parabéns, sabe? Porque você fez o simulado. Sei lá, faz de conta que você é igual eu, assim, que gosta de chocolate. Mas aí você está estudando e tal, você está querendo evitar chocolate. Aí você pode se estabelecer um prêmio. Assim, cara, toda vez que eu fizer o simulado dentro do tempo e tiver um desempenho melhor do que o meu desempenho no simulado anterior, eu vou comer um serenato do amor. Gostoso, né? É. Então, aí você vai lá e... Ih, acho que virou aqui a câmera, você está vendo o quintal agora. Você vai ver, você pega um prêmiozinho assim, entendeu? E o seu objetivo é sempre ir melhor nos simulados. Você sempre tem que pensar, você sempre tem que tentar ir melhor no simulado do que você foi no anterior. Então não precisa ficar muito neurada, assim, com... Não sei nem se usa essa gíria ainda. Não precisa ficar muito preocupada se você... A posição que você está ocupando no simulado, não. O primeiro objetivo seu tem que ser fazer todos os simulados. Aí você está fazendo a turma medicina, eu suponho. Não é? Você está na turma medicina ou na turma ITA? Você está na turma medicina ou na turma ITA? Na turma medicina. Pronto. A turma medicina tem os simuladinhos que o pessoal fala. São simulados assim para esquentar, entendeu? É importante você fazer aqueles, para você já ir ganhando traquejo para o dia da prova. E aí você faz os simulados Enem. Lá você vai ter simulado Enem, FUVEST, Unicamp. Então você faz os simulados Enem, FUVEST, Unicamp. Você fez o último? O primeiro do Enem eu fiz. Até gostei bastante da questão das faixas, porque as faixas têm a relação do simulado. Tem a meta que tem relação com o simulado. Pois é, e você viu que aquele lance das faixas é pautado única e exclusivamente no seu esforço. Você reparou isso? Não tem nada atrelado à nota ali, você reparou? Não. Então é justamente isso, para premiar aqueles alunos que se esforçam mais. Porque uma coisa que eu aprendi ao longo da minha preparação, que eu vejo com os alunos aqui no quadro, é que aqueles alunos que estudam mais e estudam melhor, estudar melhor assiste a aula para entender, faz a tarefa no mesmo dia, esses alunos vão bem, entendeu? E o simulado, a gente organizou de uma forma que ele vai funcionar também como se fosse uma revisão. Só que uma revisão prática, que é uma prova. Então você viu a matéria, aí você faz a lista da matéria. Na semana seguinte, você faz mais uma lista daquela matéria, daquele assunto. E daí 2, 3 semanas no máximo, você já vai ter um simulado onde vai cair aquele assunto, entendeu? A sua primeira preocupação tem que ser fazer os simulados. Essa é a primeira. Para você estar no grupo dos que vão passar, dos que vão brigar para passar. E para você garantir mesmo que você vai passar, aí você briga para estar entre os 10% melhores. Tá. Se você estiver entre os 10% melhores, difícil você não passar. Você quer fazer vestibular, você quer fazer medicina em qual faculdade? Então, como todo bom mineirinho, a gente tem sempre aquela paixão da nossa terrinha, né? Então, eu gosto muito da UFMG e da UFV. São universidades assim, a UFV para mim é por proximidade e a UFMG por coração, porque sempre tive uma quedinha por lá. Então faz isso.
Pega aí e pendura uma foto do brasão da medicina no FMG na frente do seu escrivaninho, Uhum, do seu armário. Faz a mesma coisa com a da UFV e segue seu sonho. Você está no tá caminho bom. certo. Está fazendo os simulados, está fazendo as listas. Você fez lá a Uhum. parte de matemática básica toda? Fiz. Eu revi toda, porque assim, querendo ou não, aluno de escola pública entrou, tem que ver tudo de matemática básica de novo, porque a base não é tão boa. Mas eu refiz, sim, todos os módulos, tanto do aquecimento de português, quanto de matemática básica e aquecimento para matemática. Posso contar um segredo? Sem Hum, prometer que você não vai contar para ninguém. conto não. Tá? Dedinho. Aqui a gente pega muito aluno de escola particular. Metade dos nossos alunos são de escola particular. E Uhum. sabe o que, que a gente descobriu? O quê? Que a base deles não é melhor do que a base dos alunos da escola pública. Muda muito, não? Está todo mundo no mesmo bar. Infelizmente. Uhum. Infelizmente, está todo mundo defasado. E por um motivo muito simples. A gente, na escola, aprendeu a estudar para a prova. E o É. jeito mais fácil de tirar nota na prova é estudando na véspera. Só que Uhum. desse jeito, a gente estuda e tira nota, mas não aprende. Não, Entendeu? verdade. Então os meninos chegam aqui sem saber do mesmo jeito. Aí a gente coloca Uhum. todo mundo para estudar. E na hora de. E o critério que garante, que separa quem vai avançar rumo à aprovação e quem vai ficar para trás, ele não tem nada a ver com a origem da pessoa, Uhum. com o lugar que a pessoa estudou, com nada. Só tem a ver com uma coisa: dedicação. Sim. A gente aprende muito isso porque, ainda mais no quadro, quando a gente vai. A gente entra lá, às vezes a gente acha que não sabe nada, né? Porque as matérias também têm uma explicação bem mais complexa, bem mais aprofundada. Falo isso pelas aulas de física, porque penei. Mas, assim, depois quando tudo vai destrinchando na cabeça, a gente vira e fala assim: não, isso aí era só algo, uma barreira minha, não tinha a ver com uma barreira geral, era algo meu, algo que eu tinha que superar. Assim, superar esses vícios que, infelizmente, a educação defasada que o nosso país está tendo muitas das vezes, coloca na gente. Então, assim, a gente aprende lá também, justamente com a tutoria, né? Agradeço muito a vocês por terem feito esse cursinho tão completo em relação à tutoria, porque é muito bom. Porque a gente tem um apoio tão grande, é aquela coisa assim, às vezes eu vou conversar com a Daiane, quando tem a tutoria, eu falo assim: Daiane, tal dia eu fui mal. Ela vira e fala assim: não, mas foi mal, mas depois você vai bem, vai começando de baixo, vai subindo depois. Aí a gente vê realmente que não tem nada a ver em relação à escola que a gente veio, mas tem a ver com esses vícios que a gente tem de não, vou estudar só pra prova. Depois eu vejo o que vai acontecer. Mas não é assim. Ah, que bom que você já entendeu como que funciona. Uhum. Fico feliz aí de ter você conosco e fico mais feliz ainda de você ter vindo aqui participar na live conosco hoje, Muito tá? obrigada, eu fico. Te ajuda em mais alguma coisa? Não, é só. Muito obrigada, viu? Nada. Depois você volta aí pra gente conversar mais. Tá bom. Tá bom? Tchau, até Tá. logo. Tchau, até.